Existe um estudo de um pesquisador norte-americano chamado Graham Allison. Ele fez um estudo, se eu não me engano, a partir de 1500. Ele identificou 16 episódios em que uma potência hegemônica foi ameaçada por uma potência ascendente. 16 casos. Por exemplo, no Atlântico Norte, a Inglaterra sendo ultrapassado pelos Estados Unidos. O próprio Estados Unidos com a Espanha, no Pacífico e no Caribe. E por aí afora vai. Ele falou que desses 16 casos, 12, ou seja, 75%, 3/4 terminaram em guerra. Ele já até vai chamar isso de armadilha de Tucídides. Então, ele até lança o desafio. Ele fala que o grande desafio que existe hoje é os Estados Unidos conseguir lidar, os Estados Unidos, a China, etc., conseguir lidar com essa alternância de poder, essa transposição de poder, sem que isso se degenere num conflito direto entre esses estados antagônicos. Então essa questão é fundamental. Se os Estados Unidos é capaz de manter a sua hegemonia ou não, se isso é factível ou não. Se não for, eu confesso para você que eu não tenho a resposta e o que eu li de análise a respeito são inconclusivas. Tá? Se não for, a gente está em apuros. Porque existe um risco muito grande dos Estados Unidos elencar isso como objetivo político. Porque a questão da sabedoria, né? Eu vou fazer uma analogia aqui com meu professor de jiu-jitsu, o cara que me deu a faixa preta, ele uma vez, ele costuma fazer seminários na Suécia. Todo ano ele vai para a Suécia fazer o seminário. E o pai dele chegou para ele um dia e falou com ele, dava o seminário, fazia rola lá com os alunos, tal, não sei o quê, e ele faz isso há muito tempo. E um dia o pai dele falou assim: olha só, Duda, você não tem que fazer rola, você não tem que lutar com os alunos, porque você é o professor, você é a superpotência. Se você vai fazer um rola com um aluno e o aluno te pega, isso enfraquece você. Então parece que, se você falando isso, parece que os Estados Unidos muitas vezes não teve a sabedoria para poder, às vezes, entender que a guerra da informação, a guerra psicológica, pode ser vencida sem você precisar se colocar numa situação como o Vietnã, como a Etiópia, que eles colocou na situação na Etiópia também. Na Somália, né? Na Somália, na Somália. E em Cuba. Então foram, acho que... Tem um general norte-americano chamado Wesley Clark. Ele até concorreu à presidência norte-americana. Ou exibiu em algum momento a pretensão de concorrer à presidência norte-americana, mas ele se opôs à invasão do Iraque, em 2003. Ele se fez referência a Mark Twain. Ele disse o seguinte, que quando você tem... Na verdade, quem disse foi Mark Twain, né? Se você tem um martelo, todo problema você tende a tratar como um prego. Qual é o problema dos Estados Unidos? Ele tem as forças armadas mais poderosas do planeta. Então ele tende a achar que qualquer problema, por mais complexo que seja, ele consegue resolver pelo uso do seu poderio bélico convencional. Então ele sobrevaloriza o uso do seu instrumento militar. O uso do seu instrumento militar. A China já é diferente. A China, aí a gente vai na diferença da escola de pensamento estratégico ocidental para a escola de pensamento estratégico oriental. Ela é muito diferente, a gente não vai elucubrar com isso aqui. Mas a China ela é mais hábil na combinação de vários... Maquiavel com Sun Tzu? Não, olha que interessante. Não, olha que interessante. Você tocou num ponto interessante. Quando você pega o Ocidente, você pergunta qual é o livro da política. O Príncipe de Maquiavel. Lógico que tem outros, etc. Mas o grande paradigma, a grande referência é o Príncipe de Maquiavel. Aí você pergunta qual é o grande livro da estratégia. Clausewitz da Guerra. Não é isso? Se você pega o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, você não consegue separar ali a política da estratégia. Está tudo no mesmo livro. Você está observando como é que... Dá para observar como é que é a diferença do pensamento? Isso é só um exemplo, tá? Mas assim, o pensamento estratégico chinês é mais sofisticado, o oriental é mais sofisticado, mais refinado. Ele é mais orientado para a grande estratégia, para o uso coordenado de diferentes ferramentas. O maior risco que os Estados Unidos correm na Ucrânia hoje é a China assumir o protagonismo num processo de paz. E a China se transformar no grande articulador, no grande artífice da paz entre Rússia e Ucrânia. Isso é a maior ameaça que os Estados Unidos hoje sofrem na Ucrânia. Porque desde que começou o conflito, aliás, desde antes do conflito, você em que momento você ouviu o esforço
o empenho da diplomacia norte-americana para a construção de uma solução negociada para o conflito? Nenhum. Pelo contrário. Muito pelo contrário. A diplomacia foi utilizada. A diplomacia norte-americana foi utilizada para acirrar o conflito. Inclusive, isso é uma causa direta do conflito. E aí, se a gente fizer uma regressão final da Guerra Fria, só chegou nesse estado porque a diplomacia política externa ocidental, e aí a gente, além da americana, a da Europa Ocidental, ela foi extremamente desastrosa. Foi uma política negligente e até certo ponto amadora e irresponsável. A guerra na Ucrânia é uma guerra completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Tá? Não. Repito, o maior risco que os Estados Unidos hoje tem na Ucrânia é a China assumir o protagonismo da solução negociada do conflito. E talvez esteja se preparando para isso, né? E outra coisa, a China já deu uma porrada forte nos Estados Unidos no Oriente Médio. Porque o Irã é persa xiita. Ele disputa a hegemonia no mundo muçulmano com a Arábia Saudita, que é árabe e sunita. Na verdade, é o arabista, até uma interpretação mais radical do sunismo. A China está articulando uma aproximação entre a Arábia Saudita e Irã. A China construir isso por meio da sua diplomacia no Oriente Médio é uma porrada na influência norte-americana dentro do Oriente Médio. É uma pancada. Não.